estou na pina. Pera. Acreditou que eu era milionário. 3, 2, 1, como é que é, meus putos do YouTube? Estamos aqui para ver MotoGR, como a inveja no rap levou à sua morte. Aviso, o conteúdo deste vídeo foi elaborado a partir de informações públicas disponíveis na internet e compiladas de diversas fontes confiáveis. Embora todo o esforço tenha sido feito para garantir a precisão e a relevância de informações apresentadas, não nos responsabilizamos por eventuais imprecisões ou desatualizações. Recomendamos que, em caso de dúvidas ou para uma verificação mais aprofundada, o espectador realize a sua própria pesquisa e consulte fontes adicionais para formar as suas conclusões. Este conteúdo não pretende desrespeitar nenhuma parte desenvolvidas. Letras do crime. Vamos dar uma olhada. Muito obrigado. Isto é possessivo na Prozis Miguel Milhão. E na Betano, bora lá, Patreon, já sabem, pode dar aquele apoio com 2 pauzinhos, siga lá, bora. Saiu de casa pela calada da noite para um encontro e desapareceu sem deixar rasto. 2 meses depois, o seu corpo foi encontrado num descampado isolado em condições chocantes. A tragédia por detrás deste cenário macabro iria abalar o país. Espera aí. Isto é esta cota que está mesmo a fazer o vídeo? Foda-se. Brutal. Está fixe. Fibi, como é que é? E expor uma... Pá, desculpem lá, eu sei que isto é preconceito e todos nós temos um bocado de preconceito, mas eu olho para esta cota e parece-me aquela mulher que não pode... que passa... Parece-me uma galinha de Cascais. Que odeia os gajos do rap, que odeia tudo o que é bandidagem, que odeia tudo o que é bairrismo. Pô, tem-me carinha disso, pá. Pois deve ser totalmente até o contrário, defensor e o caralho. Teia de inveja e ganância no mundo do hip-hop português. Mas antes, para quem não me conhece, o meu nome é Anabel. Não sei se é assim tão interessante. Olha, sabes o que é que não é interessante? É os teus comentários, Filipino. Se não achas interessante, a puta do vídeo começou há 29 segundos, põe-te no caralho. Também é sempre a reclamar, caralho. Então a gente passa aqui os dias todos a ver vídeos do Marble e do Window e agora que mete uma cena de uma senhora a falar sobre o MotoGR, não sabes se é interessante. Mas tu alguma vez viste coisas interessantes aqui, caralho? Estás preocupado? Parece que é a primeira vez que vais ver merdas desinteressantes no meu canal. Foda-se. Bela de Souza e este é o Letras de um Crime. Aqui falamos de casos reais, criminais, misteriosos e estranhos e por vezes tudo junto. Então sejam muito... Toda a gente sabe a história disso, então anda lá ao Discord e explica-me a história toda para ver. Vá, anda lá ao Discord, caralho, para ver se sabes tudo. Anda lá, antes de ver a série. Vá, anda cá, caralho. O que é que sabes tu? Ouves boatos, pá. Hoje é aula de história, Vasco. História com filosofia, burro do caralho. Entra, vá Vasco, senta-te aí atrás. Vamos começar a história sobre MotoGR, um grande poeta português. Bora. Muito bem-vindos. Se é novo aqui e gosta deste tipo de conteúdo em formato de história, subscreva o canal e ative também todas as notificações. Não se esqueçam de deixar o vosso like e o vosso Zacota, tudo a youtuber, toma-te. comentário. Como sabem, são muito importantes para mim e ajudam o canal a crescer. Agora, sem mais demoras, vamos viajar. Bom, vou já aqui ajudar a senhora e vou subscrever o canal. Começa logo bem. Depois vou já deixar comentário. Tem uns olhos muito bonitos. Comecei com C, com cedilha. Foda-se. Espera, caralho. Agora a ver. Foda-se! Comecei agora a ver o vídeo. Tem uns olhos muito bonitos. Comecei agora a ver o vídeo. Bom, isto é sempre bom elogiar uma senhora. Até à madrugada de 15 de março de 2020, em São Marcos, no Cacém, no concelho de Sintra, onde este caso começou. Quem era Mota Júnior? Por trás do nome artístico encontrava-se David Mota, um jovem rapper português de 28 anos que despontava no panorama do hip-hop nacional. Nascido a 28 de dezembro de 1991, David viveu parte da sua juventude em Londres, onde iniciou a sua aventura musical e até fundou um grupo de rap.
Em 2008 lançou as suas primeiras músicas gravadas e depois, já de volta a Portugal, começou a ganhar notoriedade no cenário do rap crioulo, um subgénero de hip-hop em crioulo. Porra-se, curto bem ver estas cotas a falar assim do rap. É-me como é que é dançar? Cabo-verdiano. A primeira mixtape de Mota Júnior, Pega Descarrega, saiu em 2014, marcando o começo oficial da sua carreira no país natal. O grande salto para a fama deu-se em 2016 com o lançamento da música Cabo Flamanau, em colaboração com o rapper Peruca. O tema tornou-se rapidamente num fenómeno do YouTube, acumulando milhões de visualizações, metade cantada em português, por Peruca, e outra metade em crioulo, interpretada então por Mota Júnior. Esse single catapultou Mota Júnior para uma nova dimensão de popularidade. No entanto, o sucesso veio acompanhado de polémica. Mota Júnior e Peruca desentenderam-se sobre os lucros gerados com o vídeo que se tornou viral, dando origem ao primeiro grande desentendimento da carreira de Mota Júnior, uma rivalidade pública que alimentou conversas no meio do rap. Apesar das controvérsias, a ascensão de Mota Júnior manteve-se firme. Em 2017 lançou o Pega e Descarrega 2, continuando assim Quando ela diz estas palavras, parte-me a rir, pá, foda-se. A construir a sua identidade artística própria. Mota Júnior orgulhava-se das suas origens e representava a sua zona, o bairro da Baixada, em São Marcos, no Cacém, nas letras e na sua atitude. Cantando uma fusão de português e crioulo, ele ajudou a trazer o rap crioulo para a ribalta mainstream em Portugal, algo notável, sobretudo por ser um artista branco num género tipicamente dominado por afrodescendentes, o que lhe valeu também algumas críticas e invejas dentro desse movimento. Ainda assim, a música de Mota Júnior conquistou públicos diversos, brancos e negros, em Portugal e além fronteiras. Chegou a atuar em países africanos lusófonos com grande sucesso. Em Bissau, encheu o estádio no dia 24 de setembro com cerca de 50 mil pessoas, um feito extraordinário para um rapper emergente. Nas redes sociais, o jovem artista também brilhava. No Instagram, ele contava com cerca de 180 mil seguidores, um número impressionante, portanto, mais do dobro, por exemplo, do que o veterano Sam the Kid. Através de directs e publicações frequentes, Mota... Oh, minha senhora, não diga essas coisas, pá. Depois fica mal, pá. Estas coisas, depois as pessoas mais velhas não estão dentro do... pá... do mercado, né? Do que é que as pessoas pensam mesmo que os seguidores têm uma coisa a ver com a popularidade. São coisas diferentes. Oh, R-Gamer, não consigo mais, R-Gamer, já mandaste 50 áudios, R-Gamer. Não tenho mais ideias, tenho que descansar um bocado, pá. Vamos parar um bocado, fazes tu aí os vídeos um bocado, tá bem, R-Gamer? Estou cheio de trabalho, volto agora de férias, estou cheio de trabalho, R-Gamer. Não tenho mais ideias, pá, desculpa. Tens de parar uns dias, pá, para aí uns dias, faz aí tu só, tá bem? Um abraço. Aí, a puto. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mensagens do R-Gamer desde que fui de férias. É a primeira vez que consegui responder. Porra. A malta tem que perceber que são gerações diferentes, né? A popularidade... Há pessoas que no Instagram têm são muito mais famosas do que pessoas que têm 500 mil seguidores. Isso não tem nada a ver. Mota Júnior partilhava o seu estilo de vida. Ele mostrava os carros, mostrava dinheiro. Zé da One, o homem está de volta, pá! Como é que é? Já começaste ou não? Quando é que vai a primeira live? Mas eu pesquisei o teu nome e o teu nome não aparece, mano. Quando um gajo pesquisa, só agora é consegui dar o follow. Ontem fui logo pesquisar, ainda está tipo desaparecido. Calma, ainda vai fazer live, está de volta, o homem já tem conta outra vez. Vou-te fazer muito mal! Roupas de marca, as correntes de ouro ao pescoço, símbolos de prosperidade que estava a alcançar.
Essa ostentação fazia parte da sua persona artística, o pai da baixada, como ele se autodenominava, mas também atraía atenções indesejadas. Ainda assim, ele mantinha um contacto próximo com os seus fãs, falando da sua realidade nos subúrbios e enviando dicas enigmáticas para quem o queria ver mal. De facto, pouco antes de desaparecer, Mota Júnior publicou mensagens enigmáticas insinuando uma traição de alguém próximo. Ele dizia, por exemplo, abro aspas, comigo só se falha uma vez, fecho aspas, porém sem citar qualquer nome. Mano, podes ser agressivo ao máximo e já disse mil e uma merdas, nunca fui banido. Só tens que pensar quais são as coisas que não deves mesmo dizer, aquelas merdas ali, mas... E quando quiseres passar da cabeça, fazes conta na Kik, mudas para a Kik e dizes tudo de seguida. Tens de ter cuidado com as cenas racistas, xenofóbicas, por aí afora, isso é que é. De resto, podes dizer o que quiseres. No campo pessoal, David Mota era o mais novo de 3 irmãos e muito ligado à sua família. Morava com a mãe, a dona Filomena Mota, em São Marcos, e tinha um círculo de amigos no bairro e no meio musical. Vários colegas rappers o respeitavam pelo que ele já conquistara em tão pouco tempo, embora a sua polémica online também o presenteasse com alguns inimigos. Além do conflito com Peruca, corria no meio do rap o rumor de rivalidades com outros artistas locais. Um desses rivais era Eddie Barreiros, um rapper oriundo de Loures, pouco conhecido do grande público, mas ativo na cena underground. E via em Mota Júnior alegadamente um alvo de inveja. Mota Júnior tinha conquistado um estatuto que poucos na sua geração atingiram, e isso, aliado à exibição de riqueza, potenciava ciúmes e possíveis inimizades. Contudo, nada fazia prever que algum desses conflitos acabasse em violência extrema. Para todos os efeitos, a vida de Mota Júnior seguia em frente. Ele planeava novos lançamentos. Em março de 2020, anunciava o álbum Pega e Descarrega 3 e o single Vira Casacas e prometia até visitar de novo Cabo Verde, onde tinha uma enorme legião de fãs. Infelizmente, todos esses planos seriam abruptamente interrompidos. E isso leva-nos até ao dia 15 de março de 2020, em que Portugal vivia os primeiros dias da pandemia. Mas nessa noite, de sábado para domingo, as ruas do bairro ainda respiravam alguma normalidade. David Mota passou o dia 14 de março com um amigo próximo, numa tarde aparentemente tranquila. Já depois da meia-noite, nas primeiras horas do dia 15 de março, ele estava em casa quando recebeu uma chamada telefónica inesperada. Era 1 da manhã quando alguém lhe pediu para descer até à entrada do prédio onde ele morava, em São Marcos, no Cacém. Apesar do horário tardio, David atendeu ao pedido. Sem saber, ele caminhava então para uma armadilha. Ao sair à rua, Mota Júnior foi surpreendido. De acordo com os relatos posteriores, à porta do prédio aguardavam-no 2 homens armados. A abordagem foi imediata e violenta. Vizinhos relatariam ter ouvido sons de luta e gritos abafados naquela madrugada. De facto, na entrada do edifício ficaram manchas de sangue, indício claro de que David fora agredido e levado à força. Os autores, apontando armas, dominaram a vítima e forçaram-no a entrar num automóvel que estava estacionado ali perto, e a partir desse momento, David Mota desapareceu sem deixar rastro. Na manhã seguinte, a família estranhou que David não estivesse em casa e não atendesse o telefone. Dona Filomena, a mãe, denunciou o desaparecimento do filho às autoridades no próprio dia 15 de março. Tanto a Polícia de Segurança Pública e, posteriormente, a Polícia Judiciária foram alertados. Dada a presença de sangue no local e testemunhos de um possível rapto desde cedo, a PJ encarou o caso não como uma simples pessoa desaparecida, mas possivelmente como um crime violento. Iniciaram-se buscas e investigações preliminares naquele domingo, mas inicialmente havia muito mais perguntas do que respostas. Nos dias e semanas seguintes, a angústia tomou conta dos familiares, dos amigos e dos fãs. Mota Júnior parecia ter-se evaporado.
Enquanto as autoridades se mantinham reservadas sobre as pistas que iam encontrando, nas redes sociais fervilhavam especulações sobre o paradeiro do rapper. Alguns fãs mais esperançosos sugeriam que talvez ele tivesse decidido afastar-se por uns tempos, que pudesse estar incomunicável em algum lado de propósito. Provavelmente estaria sem rede ou até mesmo a dar um tempo, diziam. Outros havendo... O que é que se me interessa, Picas? Filipino, não sou muito fã de rap grill. Não. Pá, mas estou a curtir bué, pá. Há bué de canais no Brasil a fazer este tipo de cenas de YouTube e acho que aqui em Portugal nunca tinha visto, pá. Deve haver alguns, se calhar, um gajo não sabe, mas estas cenas são fixe, pá. Tentavam teorias de que ele teria viajado em segredo para Cabo Verde, afinal a sua última publicação no Instagram mencionava justamente a sua vontade de voltar lá em breve. Havia também quem temesse o pior, considerando as letras e o estilo de vida de Mota Júnior. Talvez ele tivesse inimigos perigosos. Em chats de WhatsApp e fóruns online, começaram a circular áudios e imagens alegando saber o que teria acontecido e quem estaria envolvido. Porém, nada disso era oficial e muitas dessas informações eram falsas ou impossíveis de verificar. A imprensa tradicional inicialmente cobriu pouco o caso, talvez por se tratar... Lá cabrou neste, está quase em todas. Portugal hoje é 4-0, 4 gols do Cristiano Ronaldo. De um artista de nicho, porém, conforme os dias iam passando sem sinais de Mota Júnior, a preocupação aumentava. Um mês depois, em meados de abril de 2020, a dona Filomena Mota, a mãe do David Mota, decidiu expor publicamente o seu apelo. Desesperada por respostas, ela foi até ao programa de televisão A Tarde é Sua, da TVI, relatar o que sabia sobre aquela noite terrível. Numa entrevista comovente, Dona Filomena descreveu que o filho saiu de casa para se encontrar com 2 pessoas e nunca mais voltou. Confirmou que vizinhos a informaram de que 2 indivíduos armados o tinham levado e revelou pela primeira vez que uma rapariga estaria também presente no local do crime. Essa menção a uma suposta cúmplice feminina, possivelmente usada para atrair o David para a emboscada, aumentou ainda mais o mistério em torno do caso. A dona Filomena contou ainda que no dia seguinte ao rapto, a casa da família, onde o David morava, foi assaltada enquanto eles estavam ausentes a prestar declarações na polícia. Os ladrões levaram todos os bens de valor do rapper, as correntes de ouro, os anéis e o dinheiro, numa ação claramente deliberada e direcionada. Para a mãe, não havia dúvidas. Quem quer que tivesse levado David sabia exatamente o que fazer a seguir. As revelações de... Olhem, querer pá, com na foto sempre as pessoas, pá. E outra cena, será... Pronto, ainda já não me lembro muito bem disto, mas essa chamada não foi... Não conseguem detectar quem é que fez essa chamada? Eles detectaram nessa altura, agora não me lembro, se calhar ela vai dizer isso mais para a frente. Mas olha lá, isto é uma cena certa que eu vou dizer aqui e isto é um facto. É fácil conseguirem ver nas estatísticas em Portugal, simplesmente não dá para provar, porque as pessoas não vão admitir, mas 80%, 70% na minha média dos acidentes em Portugal são culpa das mulheres. Desculpem lá, mulheres, mas isto é a realidade. As mulheres têm culpa de 70% a 80% dos acidentes em Portugal. Em primeiro lugar, são as mulheres quando conduzem, isso é a primeira, e depois de carro, sim, de carro. Quando conduzem é a primeira. A segunda é as mulheres vão na rua. Há pouco tempo houve aqui um acidente. O que é que aconteceu? Um homem ia conduzindo, passou uma gaja boa, ele ficou olhando, bateu com o carro da frente, pronto. O homem conta isto do café, eu disse logo que a culpa é sempre das mulheres, não é hipótese. O velho ia todo babado e uma gaja de saia, então o velho nasceu do carro e ainda foi reclamar com a mulher. O velho saiu do carro e foi para a rua ainda reclamar. Disse assim, então, vêm assim vestidas, uma pessoa está olhando, bate-o da frente. Ai pá, quase me já de rir de ouvir esta merda. Aqueles cotas mesmo do café, juro-te, mano, juro-te. Fui buscar o carro ao meu avô, fui pôr gasolina, de vez em quando é que vou ao carro ao meu avô para
O carro meu avô, ele só anda a 10 a hora. Então, o carro meu avô está sempre morto. Então de vez em quando leva a Espanha, enche o depósito, compro uma garrafinha de gás para ele. E fui agora buscar as chaves dele, ele estava ali no café dos velhos, aqueles filhos velhos ali a jogar o dominó. E estava um que chegou, então, mateste com o carro, metia-se o homem. Ó, há uma gaja de saia, ali a passar com um pornaço, e eu fiquei olhando, olha, distraí-me, bati no da frente. Ainda lhe disse, pá, vem para aqui vestidas assim, uma pessoa não se concentra. Aqueles cotas mesmo da tasca. Aí é com caralho, foda-se. Dona Filomena trouxeram alguma atenção mediática ao caso e confirmaram que não se tratava de um desaparecimento voluntário. Contudo, as autoridades continuavam sem anunciar detenções ou pistas concretas durante várias semanas. O mistério persistiu até quase 2 meses depois do desaparecimento, quando finalmente ocorreu um desfecho trágico. Na tarde de 18 de maio de 2020, uma segunda-feira, um morador que passeava numa zona rural de Sesimbra, a mais de 50 km de São Marcos, deparou-se com algo chocante: os restos mortais de um corpo humano, escondidos entre a vegetação de um descampado. As autoridades foram imediatamente chamadas ao local, com peritos da PJ a constatar que se tratava de facto de um cadáver em avançado estado de decomposição, indicando que a morte ocorrera há várias semanas. Junto ao corpo encontraram alguns pertences pessoais, incluindo uma bolsa e peças de roupa, que permitiram identificar sem grande dúvida a identidade da vítima. A confirmação caiu como uma bomba. Era David Mota. O rapper que tantos procuravam há 2 meses estava, na realidade, morto. A notícia da descoberta foi divulgada a 19 de maio de 2020 e rapidamente ganhou destaque nacional. Confirmava-se o pior cenário possível. Para além da identificação visual pelos objetos, seria necessária análise forense para determinar a causa da morte devido ao estado degradado do corpo. A autópsia revelou indícios claros de violência, lesões traumáticas graves na cabeça compatíveis com agressões brutais. Em suma, Mota Júnior fora espancada até à morte. Não havia sinais de ferimentos nem de balas ou facadas reportados. Tudo então apontava para uma morte causada por traumatismo craniano severo. Os autores do crime escolheram um local remoto e de difícil acesso para desovarem o corpo, claramente numa tentativa de esconder o crime e atrasar ao máximo a sua descoberta. E conseguiram. Foram precisos cerca de 64 dias até que alguém se deparasse com o corpo de Mota Júnior. E confirmava-se assim o homicídio. A partir dali, a missão da Polícia Judiciária intensificou-se, descobrir quem fez aquilo e porquê. Felizmente, com o corpo e a cena do crime em mãos, as autoridades podiam agora ligar as peças e avançar rapidamente na investigação. Com a confirmação da morte de Mota Júnior, a Polícia Judiciária assumiu plenamente as rédeas do caso. A investigação ganhou o nome de código Operação Chave na Mão e mobilizou os recursos da Unidade Nacional contra Terrorismo da PJ. Como é que será que eles fazem estas merdas dos nomes? Estou numa sala e é tipo um marketing, cada vez vai um dar o nome. Operação Motas. Operação Júnior. Será que cada um dá o nome e depois votam? Tipo uma sala de criatividade. Dado tratar-se de um crime grave e possivelmente organizado. Sob a liderança do Departamento de Investigação... Puto, mas até hoje, não quero pegar nesse assunto porque senão não se calam. Mas é chocante, mano, que já passou tanto tempo e vocês vão aos anúncios de qualquer pessoa da Burger King e está lá, identificações para o ante. O ante aprende. Toma o ante, Aí, puto, o ante deu um buzz ao Burger King, foi um espetáculo. Foda-se. Criminal de Lisboa, uma vez que os factos ocorreram na área de Sintra, Lisboa, equipas de inspectores passaram a trabalhar a tempo inteiro para identificar os culpados. Uma das primeiras conclusões: não se tratou de um crime impulsivo ou aleatório. Tudo apontava para um plano premeditado para sequestrar e roubar Mota Júnior. As evidências do assalto à casa no dia seguinte reforçavam essa teoria. Os criminosos sabiam que ele tinha...
Saiu hoje há um vídeo onde eu estou com o Kim Barreiros, mas pus o Kim Barreiros a dar mordes no Fora de Controle, meus putos. Isto aqui são outros níveis, boy. Pôr o Kim Barreiros a dar mordes no Fora de Controle. É para qualquer um, cara. Ainda fiz uma prank ao Kim Barreiros. Objetos de valor e agiram rapidamente para os obter. A questão era quem teria motivos para o fazer. Dada a notoriedade de Mota Júnior no meio musical, a PJ começou por investigar o seu círculo de amizades e inimizades. Depoimentos de amigos e familiares ajudaram a reconstruir os últimos passos de David e identificar eventuais suspeitos. Não demorou muito para que um nome saltasse à vista. Eddie Barreiros, o rapper de Loures, com quem Mota Júnior já teria tido alguns desentendimentos. Vários fatores tornavam Eddie suspeito. Ele conhecia os hábitos de Mota Júnior e era um dos que podia lucrar com a queda, digamos assim, do pai da Baixada. Além disso, rumores na comunidade online já especulavam que Eddie e outros haters de Mota Júnior pudessem estar envolvidos. Alguns desses rumores, embora não oficiais, acabaram por indicar caminhos à polícia. Enquanto as autoridades analisavam dados e afinavam suspeitas, um desenvolvimento crucial aconteceu: as primeiras detenções. A 26 de maio de 2020, apenas 8 dias após a descoberta do corpo, a Polícia Judiciária apanhou de surpresa um homem no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Tratava-se de Eddie Barreiros, de 24 anos, que acabava de desembarcar num voo oriundo de Londres. Eddie estava ausente de Portugal desde março. Na realidade, descobriu-se que ele viajara para o Reino Unido logo após o crime e ficara em Manchester por mais de 2 meses. A detenção ocorreu no momento em que Eddie decidiu regressar ao país, talvez achando que passaria despercebido, entrando pelo Porto em vez de entrar por Lisboa. Ele foi imediatamente preso por suspeitas de rapto, roubo e homicídio de Mota Júnior. Mas que é flawless? Estamos aí, meu boy. Mano, fiquei sentado nessas escadas. Poeda tempo sozinho, mano. Foda-se. Fiquei mesmo fodido, mano. Foda-se. Grande abraço, meu boy. Que seja uma época melhor, mano. A captura de Eddie Barreiros foi um grande passo. Sob custódia, ele foi interrogado pela PJ. Contudo, negou o envolvimento no homicídio. Alegou que viajara para Londres por motivos pessoais e ficou lá durante a pandemia. Ainda assim, as contradições eram evidentes. A PJ já tinha informações de que pelo menos mais 2 cúmplices tinham atuado com Eddie. O próprio Eddie, segundo fontes, mencionou a existência de um outro indivíduo que também tinha fugido para a Inglaterra. As autoridades portuguesas então agilizaram esforços para apanhar esse segundo suspeito foragido. Em 17 de junho de 2020 veio a público a notícia da detenção em Manchester, no Reino Unido, de João Pedro Luíso, de 26 anos. João Luíso era apontado pela investigação como o possível mentor do crime, o cérebro por trás do plano. Após o homicídio, ele teria seguido o mesmo caminho de Eddie, escapando para o estrangeiro. A Polícia Judiciária emitiu um mandato de detenção europeu contra João e, em colaboração com a Polícia Britânica, conseguiu localizá-lo e prendê-lo. João Luíso foi posteriormente extraditado para Portugal para responder pela sua participação no caso. Fontes indicaram que João era um velho conhecido de Mota Júnior, possivelmente alguém que nutria rancores ou estaria de olho nos bens do rapper. Com João Luíso detido, a investigação avançava a passos largos. Faltava ainda identificar e capturar o terceiro elemento referido por Eddie. Os investigadores acreditavam que, além de Eddie e de João, um outro homem estivera envolvido diretamente nas agressões e na logística do crime. Seguindo pistas recolhidas em Portugal, nomeadamente movimentos suspeitos e círculos de contacto de Eddie, a PJ chegou ao nome de Fábio Martins. Fábio, com cerca de 26 anos, residia na área da... Puto, curtia bué, Marcos, de entrar num jogo... Mas depois, tipo, era só um jogo, estás a ver? Eu era suspeito e tinham que me apanhar, para ver se me apanhavam. E não sei como é que apanham-se tão fácil, pá. Esses gajos também estão-se cagando
Não sabem, mano, um gajo tinha que ver como aos filmes, caralho. Fazer grandes disfarces, punha logo uma barba do Ezequiel. Caralho, sempre todo disfarçado. Foda-se, caralho, mano. Curtia bué, mano. Foda-se. Os gajos tinham-me a apanhar. Tinham 6 meses e tinha 6 meses para estar escapando. Mas também não podia estar sempre trancado em casa. Tinha que fazer a minha vida, arranjar trabalho e conseguir superar a polícia. Foda-se, que anda jogo, mano. Daqui a uns anos vai ver essa merda. Um gajo mete uns óculos e vai por aí afora. Ó José, eu banei a cabeça que não, mano. Estou numa react, mano. Eu faço react já sexta-feira, ainda não ouvi essa, meu puto. Mas vou sempre ouvir as músicas do Champ. Estive com ele em Coimbra, ele já me pediu para ver essa música. Sexta-feira, quando fizer react a músicas, vou ver. Grande Lisboa e teria ficado em solo português após o crime, tratando da venda dos objetos roubados e repartir os ganhos desse mesmo roubo. Durante alguns meses, Fábio conseguiu manter-se em fuga, possivelmente trocando de residência e contando com o apoio de conhecidos. Porém, em novembro de 2020, a PJ montou uma operação de grande envergadura para o apanhar. Realizaram-se pelo menos 10 buscas domiciliárias simultâneas em locais associados a Fábio e ao seu círculo. Numa dessas buscas, Fábio Martins foi finalmente detido. Com ele, a Polícia Judiciária apreendeu 3 armas de fogo e munições. Além dos 3 executores, a investigação também cercou a figura feminina mencionada desde o início. Tratava-se de... Porra, Mota! Foi isto que te fez foder, caralho? Porra! Não havia melhor? Imagina, morres por causa disto. Foda-se! Catarina Sanches Belo, uma jovem de 20 e poucos anos, ligada aos suspeitos. A PJ apurou que Catarina tivera contacto com Mota Júnior na véspera do crime, possivelmente através... Mas estes estão todos vivos, não é? Estão aí presos? Olha, aí respeita a moça, caralho. Ela é bué bonita. E estes manos, digo já que parecem bué de bacanas, mano. Há cenas que às vezes um gajo faz sem pensar, mas eu estou bué do lado desta malta. Eu acho que, pá, tem direito à vida e que curto bué deste people, parece um gajo bacana. E curto bué deste rapper, o Eddie. Este Eddie é muito fixe. Curto bué dos sons dele, mano. É dos gajos mais fodidos que há aí na tua agora a fazer rap. É este o Eddie. E esta miúda é muita gira, pá, muita gira. Através de mensagens ou telefonemas. Suspeitava-se que ela atuara como um isco, digamos assim, atraindo David para fora de casa sob um falso pretexto para então os seus cúmplices o atacarem. Catarina era conhecida na zona e tinha uma ligação mais estreita, não se sabe se de amizade ou algum tipo. Maltinha, se desaparecer já sabem o que é que aconteceu, caralho. Foda-se, se desaparecer já sabem. Digam logo a esta senhora para fazer uma reportagem. Peçam ao Chico para fazer react. De relacionamento com um dos envolvidos, embora os detalhes não tenham sido totalmente públicos. Após a detenção de Eddie, João e Fábio, Catarina também foi constituída arguida na investigação, mas numa posição algo diferente. Acreditava-se que ela não participara da agressão física ou do rapto em si, mas que estava implicada no plano do roubo. De facto, a própria Catarina admitiu que soube que iriam assaltar Mota Júnior, mas alegou que não sabia que o iriam eliminar. Apesar das desconfianças, não havia provas claras de que ela estivesse presente no momento exato do homicídio, apenas evidências de que ela tentou contactá-lo naquela noite, na noite do crime, e que possivelmente tivesse estado nas redondezas. Ainda assim, o envolvimento dela seria devidamente avaliado em tribunal. Mas qual foi o verdadeiro motivo para o crime? Ao consolidar as provas, o Ministério Público e a PJ traçaram o quadro do motivo do crime: ganância e vingança. Foi estabelecido que o grupo planeou raptar Mota Júnior para lhe roubar dinheiro e bens de luxo. Eles sabiam que o rapper costumava carregar muito dinheiro, usava joias caras e guardava objetos de valor em casa. A ideia seria subtraí-los sem levantar suspeitas, por isso a necessidade de obter uma chave da casa, o que conseguiram através do rapto. Além do roubo material, havia possivelmente um componente de rivalidade pessoal. Eddie Barreiros, também rapper, via Mota Júnior como um rival que exibia riqueza e sucesso que ele próprio não tinha. A inveja e o ressentimento podem tê-lo motivado
tramar esse golpe contra Mota Júnior, eliminando um concorrente e lucrando ao mesmo tempo. João Pedro Luiso, apontado como um mentor, talvez... Quem está aí agora? Pois se os primos deixarem de fazer reacts. Yeah. Se os primos deixarem. Será que eles costumam ter... Passar nessa... tivesse uma motivação mais fria, já com antecedentes ou ligações criminosas, podia ter encarado Mota Júnior simplesmente como um alvo lucrativo planeado. Rouba-lhes a passo do Patreon. Imagina, foda-se. Orçou! O crime como faria com qualquer outro jackpot. Fábio Martins, por sua vez, parecia agir como um homem de confiança do grupo, encarregado de tarefas logísticas, nomeadamente armazenar as armas, vigiar as casas, etc., e de participar na execução para ganhar a sua parte no espólio. A investigação reuniu um sólido conjunto de provas diretas e indiretas, entre elas registros de comunicações. Confirmou-se que Catarina Belo contactou com David pouco antes da 1 da manhã de 15 de março, corroborando assim a história do isco. Também houve comunicações intensas entre todos os suspeitos nos dias antes e após o crime, indicando ali alguma preparação e coordenação. Outra prova foram as câmaras de segurança. No prédio de Mota Júnior não havia CCTV no hall de entrada, mas as câmaras de rua próximas e em trajetos até Sesimbra registaram um carro suspeito circulando de madrugada naquele dia 15 de março em direção ao local onde o corpo foi deixado. A matrícula e as características do veículo levaram a PJ até Fábio, que tinha acesso a um veículo compatível. Além disso, pelo menos uma testemunha ocular, um morador do prédio ou ali das vizinhanças, relatou ter visto movimentos estranhos naquela madrugada, possivelmente um carro a arrancar a alta velocidade, levando David consigo. As manchas de sangue recolhidas no hall de entrada do prédio em São Marcos pertenciam efetivamente a Mota Júnior, provando que ele sofreu ferimentos graves antes de ser levado dali. Também se encontraram fibras de roupas e outros vestígios no local. No porta-bagagens do carro apreendido, portanto ligado a Fábio, exames posteriores identificaram vestígios biológicos compatíveis com David, indicando que o corpo dele esteve naquele veículo. Além disso, alguns outros pertences de Mota Júnior que desapareceram nessa noite foram recuperados com os suspeitos. No final, nenhum dos suspeitos confessou abertamente o crime durante a investigação, porém, as suas versões continham contradições e lacunas. João Luís, por exemplo, ao ser interrogado, disse que na noite do crime estava com uma tia, tentando então criar um alibi, mas a investigação desmontou esse alibi. Eddie Barreiros preferiu inicialmente ficar calado, mas era impossível justificar porque fugira para Londres imediatamente depois do desaparecimento de Mota Júnior, e esse comportamento falou mais alto que qualquer palavra. Catarina, confrontada, acabou por admitir ter estado em contacto com David e suspeitar do que os amigos iam fazer, que era no fundo roubar, mas insistiu que não imaginava que eles o iriam matar. Essa meia admissão acabou por incriminá-la no roubo, mas deixava margem sobre o homicídio. Com todas essas peças, a reconstrução do... mas aqui eu até acho que sim. Isto é um vídeo sobre a morte do Mota GR. Eu acredito que usaram a miúda para roubar e que lhe davam umas cenas e o caralho, sem pensar que se calhar que iam matar. E até acho que eles não iam matar. Aquilo foi mesmo para o roubar, dar-lhe uma carga de porradas e aquilo deve ter corrido mal e com a loucura, um estacaço na cabeça o mataram, estás a ver? Aquilo acabaram por matar, como, sem querer como quem diz, né? O objetivo é o deixar do partido, deram-lhe ali um pontapé mais forte, é isso, mano, um pau na cabeça ao caralho, deram-lhe um estacaça mais forte, o mataram e depois todos assustados o puseram para ali e fugiram. Claro, foda-se, nem de perto ficam inocentados, né? Mas não foi assim, vamos levá-lo e vamos matá-lo, não. Não vejo que seja por aí, pá.
Mas qual sem querer? Quem fosse, mas com as facadas? Mano, que foi golpes? Onde é que tu viste as facadas? Mano? Nunca foi provado que foi facadas, cara. Dos factos feita pela PJ e pelo Ministério Público ficou Deixaram todo partido com lá a sangrar e pronto. estabelecida mais ou menos assim. Na madrugada de 15 de março de 2020, Catarina Bell, atuando a mando de João Luíso, fez chegar a David Mota um convite para descer, possivelmente dizendo-lhe que queria vê-lo ou entregar-lhe algo. Quando Mota Júnior apareceu na entrada do prédio, por volta da 1 da manhã, foi imediatamente atacado por João Luíso, Eddie Barreiros e Fábio Martins. Os três agressores espancaram-no de forma cruel e rápida, causando-lhe ferimentos graves na cabeça que o deixaram inconsciente ou até mesmo já morto ali em poucos minutos. Em seguida, colocaram o seu corpo inanimado, ou quem sabe morto, na bagageira do carro que estava estacionado ali próximo. A ação toda durou poucos instantes, evitando levantar alarme de imediato. Eles então afastaram-se dali a alta velocidade. Nas horas seguintes, já com a vítima em seu poder, muito possivelmente até já sem vida, devido aos traumatismos, o trio seguiu viagem para longe de Lisboa. Dirigiram até uma zona rural isolada em Sesimbra, junto a um mato, aproveitando a escuridão da madrugada. Por volta das 5, 6 da manhã do dia 15 de março, abandonaram o corpo de David naquele descampado remoto. Para apagar as evidências, terão retirado qualquer objetos que pudesse identificá-lo logo numa primeira fase, embora deixassem involuntariamente alguns pertences junto dele, nomeadamente a bolsa que foi encontrada. A intenção era que o cadáver... Ela era amiga dele, mano, bastava ser conhecida, mano. Homem porcona, sai de casa. demorasse muito para ser encontrado. Estás em casa relaxado a fumar a tua ganza. Manda a gaja uma mensagem, anda aqui em baixo que eu vou-te fazer um broche. Lá vai ele. O que de facto eles conseguiram foram 2 meses para se encontrar o corpo de David. Depois de se livrarem do corpo, os criminosos voltaram à zona de Lisboa e colocaram em marcha a segunda parte do plano, o roubo à casa de Mota Júnior. Com as chaves da casa que tinham... Mas isto já vistes? Matas a pessoa, é aqui que se vê, estás a ver? Tem que ser mesmo sangue frio, matas a pessoa e vais roubar na mesma. Caralho. Então tirado da bolsa de David, invadiram a residência dele, que estava vazia, porque a família certamente estava então fora a prestar declarações na polícia, e recolheram todos os valores que puderam. Levaram dinheiro, joias e até mesmo equipamentos eletrónicos. Consumado todo o plano criminoso, o grupo tratou de dispersar. Ed e João seguiram para o Reino Unido, temendo então serem apanhados. Fábio permaneceu em Portugal, tentando passar despercebido. Provavelmente não teria dinheiro disponível na altura também para fugir como fizeram os outros. Catarina... mano. RK. Não, mano. Não concordo mesmo nada, mano. Não concordo mesmo nada. Acho que tu estás a ver isso bué como um filme, mano. Cagando estava ela se fosse ter represálias, mano. Se fossem lhe dar uma parte, dar-lhe uma pizza, ela está do lado dos outros. Faz parte do outro gangue. Acho que eles querem saber se o outro vai saber que foi ela que chamou ou não. Se ela está metida com outros rivais. Eu percebo o que estás a querer dizer, né? Só que, pá, duvido mesmo muito que ela tivesse a chamar para um crime, né? A lógica deles é, já que o matei, agora vou roubar, né? Por sua vez, manteve-se em silêncio, não alertou as autoridades sobre o que sabia, nem tampouco avisou a família de David, algo que mais tarde seria muito criticado pela polícia e pelo tribunal. A partir de maio de 2020, com todos eles identificados, a justiça começou a mover-se para levá-los a julgamento. A investigação da PJ, concluída em tempo relativamente rápido, reuniu provas suficientes para o Ministério Público deduzir acusação formal contra os suspeitos. Encerrava-se assim a fase de inquérito com um quadro bastante completo dos acontecimentos, embora restassem alguns detalhes no ar, como o grau exato de envolvimento. É rápido, depois outra. Ela bem podia dizer que o obrigaram. Que obrigaram-na, que puseram-lhe a pistola e obrigaram ela a mandar mensagem. Lá está. Já aí tu tens uma. De Catarina no plano.
Essas questões seriam clarificadas ou pelo menos debatidas na fase seguinte, o julgamento. Em final de 2020, o Ministério Público em Sintra deduziu acusação contra os 4 arguidos pelo caso Mota Júnior. Foram eles o João Pedro Luiso, Edi Barreiros, Fábio Martins e Catarina Sanches Belo. A acusação imputou aos 3 homens a coautoria de uma série de crimes gravíssimos, nomeadamente homicídio qualificado, sequestro, roubo agravado, furto qualificado pelo assalto à residência e a profanação de cadáver. A João, Edi e Fábio foram atribuídas todas essas infrações. Além disso, Fábio enfrentava ainda a acusação de detenção de arma proibida devido às armas que foram apreendidas na sua posse. Quanto a Catarina Belo, o Ministério Público inicial... Sim, acabei de responder agora mesmo outra opção, estás a ver? Mas eu percebi o que é que tu quiseste dizer. Realmente quis acusá-la também de todos esses crimes por entender que ela fizera parte do plano global. No entanto, durante a fase de instrução do processo, uma espécie de revisão preliminar por um juiz, concluiu-se que não havia indícios suficientes de que Catarina tivesse participado na morte, no sequestro ou no furto de forma ativa. O juiz de instrução ilibou Catarina dessas acusações mais graves, levando-a a julgamento apenas pelo crime de roubo agravado por ter colaborado na subtração dos bens. Em suma, no arranque... Eu percebo que ela não soubesse que ia matar e... eu acho que não merece os mesmos anos que os outros. Mas merecia uma pena grave, porque sendo ou não, foi ela que iniciou isto tudo, né? Se não fosse ela sendo o isco, mesmo que ela não soubesse que fossem matar, acabaram por o matar na mesma, né? Já falei sobre o jogo, sobre o jogo de hoje. Portugal vai ganhar 4-0, 4 gols do Cristiano Ronaldo. Podem apontar e se quiserem apostar com o código possível na Betano, podem vender a vossa casa, apostar, porque é garantido. 4 gols do Cristiano Ronaldo, estejam à vontade. Do julgamento, Catarina sentava-se no banco dos réus acusada apenas de roubo, enquanto os 3 homens respondiam por assassinato e demais crimes. O julgamento teve início a 28 de junho de 2021 no Tribunal Judicial de Sintra. O caso atraía grande interesse público e mediático. Jornalistas, familiares e amigos da vítima encheram a sala. Durante as sessões iniciais ficou claro que a estratégia dos arguidos seria a negação e o silêncio. João Pedro Luiso, apontado como cabecilha, declarou em tribunal que preferia remeter-se ao silêncio, mas solicitou que fossem lidas as declarações que fizera a quando da detenção. Nessas declarações extrajudiciais, João afirmava que na noite do crime estava com a tia e que fugira para a Inglaterra por estar a receber ameaças de morte, uma história que soou pouco convincente diante das evidências. João também alegou que não conhecia pessoalmente Mota Júnior, tentando desvincular-se de qualquer motivação direta. Edi Barreiros e Fábio Martins também optaram por não prestar depoimentos esclarecedores. Ambos usaram o direito ao silêncio durante a maior parte do julgamento. Nenhum dos 3 assumiu responsabilidade pelos factos, mantendo uma postura de não fomos nós. A arguida Catarina Belo, por sua vez, encontrava-se numa posição delicada. Como apenas respondia por roubo, a sua defesa focou-se em demonstrar que ela não estivera envolvida na violência. Catarina prestou declarações em que admitiu sentir remorsos por não ter contado nada às autoridades, mas insistiu que não sabia que os colegas planeavam matar David. Salvei, lindão, fui trollar um amigo meu falando que sou gay e até hoje ele está me comendo achando que é verdade. Que bobão, né? Muito boa, pá. Foda-se. Essa não tinha visto ainda, pá. Muito boa, pá. Salvei. Porra. David afirmou que o seu papel limitou-se a tentar marcar um encontro com Mota Júnior a pedido de João, que era seu conhecido, ou seu namorado, que pensava que tudo aquilo se tratava apenas para lhe dar um susto e roubar alguns bens e nunca para lhe tirar a vida. Essa versão, porém, levantou sobrancelhas na sala do tribunal. Seria crível que ela não imaginasse o desfecho possível?
De qualquer forma, como Catarina colaborou com a PJ, a acusação utilizou também as palavras dela para consolidar a narrativa do roubo premeditado. Ao longo do julgamento, o Ministério Público apresentou as provas recolhidas, as perícias, os relatórios telefónicos, as imagens de videovigilância, objetos apreendidos e depoimentos de testemunhas. Diversas pessoas foram ouvidas, colegas de Mota Júnior, familiares, incluindo a dona Filomena, a mãe, que se emocionou em tribunal ao relembrar. Isso é que é verdade, Johnny. Foda-se. Depois em Portugal, a realidade é que matas um, matas 10, apanhas os 25 e se for preciso sais com 15 e prontos. Vamos a ver uma espécie de documentário sobre o MotoGR. Lembrar o filho e até conhecidos dos arguidos que ajudaram a traçar os seus perfis. Ficou claro para o tribunal que os 3 principais réus agiram em conjunto e com intenção. O ato foi classificado de extremamente... Eu aqui sou André Ventura style. Pedófilos é cortar a picha. É pá, pessoas que matam, que são pedófilos e o caralho, é tudo para dentro a vida toda ali, caralho. Foda-se, tenho um nojo dessa merda, mano. Pode, Joana. Cruel e sem chance de defesa para a vítima. Depois de algumas semanas de sessões, chegou o dia da leitura. E as mulheres o cortas? As tetas, pois. É mesmo isso. Do acórdão. Em 24 de novembro de 2021, o Tribunal de Sintra proferiu o veredito. A justiça foi severa. João Pedro Luíso, Edi Barreiros e Fábio Martins foram considerados culpados de todas as acusações principais: homicídio qualificado, sequestro, roubo agravado, furto qualificado e profanação de cadáver, e condenados a 23 anos de prisão cada um, num cúmulo jurídico. O acórdão sublinhou que os arguidos atuaram de forma calculada em união de esforços. Marcos, cortar a picha e pô-los lá dentro. Sim, mas o que é que querias que faça, Joana? Não percebo. Para ajudarem à PAV com o quê? Não estou a perceber muito bem, Joana. E obrigado por veres aqui, minha querida. Tu acreditas na reabilitação dos presos? Claro que sim, mano. 100%. Agora depende do crime que cometes. Tenho vários familiares que estiveram dentro muitos anos, porque na América tu vais preso. Tenho 3 ou 4 primos que foram presos bué de anos por merdas, de assaltos e drogas e o caralho. E hoje em dia, por exemplo, um dos meus primos que teve 15 anos preso nos Estados Unidos, depois foi deportado, vive aqui em Portugal, tem o seu trabalhinho, tem o seu filho, tem a sua mulher, uma pessoa completamente diferente, e claro que acredito na reabilitação, mano. Agora depende de cada caso. Tenho outros meus primos que ficou lá nos Estados Unidos, porque ele era mesmo americano, saiu e vive lá. Hoje em dia é chefe de uma empresa, trabalha bem, vive bem, está casado com a minha prima. Joaninha, vou ver isso na Renascença, pá. E que mataram por ganância, mostrando total desrespeito pela vida humana. Quanto a Catarina Sanches Belo, o coletivo de juízes também a considerou culpada pelo roubo agravado e condenou a 4 anos e 6 meses de prisão efetiva. O tribunal entendeu que Catarina não foi uma mera cúmplice passiva, mas sim coautora do roubo. É meu primo porque está casado com a minha prima, o urro do caralho. Ao colaborar ativamente para que o plano se concretizasse. Por essa razão, e apesar da pena ser inferior a 5 anos, limite a partir do qual normalmente já não se suspende a execução da pena, decidiram não lhe suspender a pena, ou seja, ela teria que cumprir o tempo presa. A mensagem era clara: mesmo não havendo provas de que ela quisesse a morte de Mota Júnior, o simples facto de ter participado no engodo e nada ter feito para impedir ou denunciar tornavam-na responsável pelo desenlace de roubo, e isso não ficaria impune. No momento da sentença, a mãe de Mota Júnior, presente em quase todas as audiências, ouviu finalmente a justiça ser... Espera aí, como é que ela pode ser acusada apenas de roubo se ela não foi dizer à polícia que eles o mataram? Porque ele depois aparece morto, não é? Espera aí que nós não estamos a esquecer aqui de uma parte.
Então, ela sabia que tinham sido eles e nunca denunciou. Só quando foram apanhados é que acabou por se chivar, né? Ou seja, eles demoraram meses a descobrir isto. Ou seja, ela omitiu um crime. Então ela tinha que ser acusada de roubo e omissão e ter omitido o crime, não é? Claro, Marcos, mas ele pode não ter morrido aí, né? Vão uma caldeirada e o levaram para o roubar e roubar as chaves e o caralho, né? Mas ela, no mínimo, tem que ser. De omitir o crime também tinha que ser, porque ela sabia, né? Porque se ele desapareceu e depois foi encontrado morto, ela sabia quem tinha sido, né? Pois acho que sim, Rodas. Foda-se, oh Filipino, é isso que me irritas às vezes, caralho. Tu és burro como o caralho, Filipino. Desculpa lá, vês-me apetece entrar pelo ecrã dentro e dar-te duas chapadas, caralho. Foda-se, explicas merdas e nunca ouves, pá. Porra, pá. Foda-se, eu sei que ela supostamente não sabia que era para matar, mas ele morreu e ela não admitiu, pá. Ou seja, omitiu porque ela sabe que foram eles, caralho. Então, o Mota GR desaparece na noite que ela sabe que os levaram. Se ela escondeu durante meses e só depois é que admite quando foi apanhada, ela omitiu um crime, porque ela soube que eram eles que o mataram e nunca foi à polícia dizer, olha, eu estava lá, sei quem foi. Se ela não fez isso, foi omitir o crime, por isso não podia ser acusada apenas de roubo, não é? Feita pelo filho. Filomena Mota viu os assassinos condenados e, embora nenhuma pena traga David de volta, expressou ali... Eu não estou a dizer que ela devia ter feito, pá. Ela devia estar a temer pela vida e claro que não disse nada. O estranho é o tribunal não acusá-la disso, né? Claro que ela estava toda borrada e não foi dizer nada. Então se mataram ele, agora ia ela chibasse à polícia? Sim. Também não ia. Estou a dizer é que é estranho ela não ter sido acusada de mais cenas, né? Por terem sido considerados culpados. Como é comum, as defesas dos condenados recorreram da sentença para... É pá, tu és muito burro, Filipino. Foda-se. Tu és muito burro, pá. Como é que não encontraram o corpo, caralho? E ela só foi apanhada não sei quanto tempo depois, pá, e eles também, caralho. Foda-se, quando apanharam o corpo. E claro que ela sabia que estava morto, caralho. Então ele desaparece nesse dia, há 60 dias não aparecia, ela não sabia que estava morto. Não, não sabia, sabias tu. Então a moça viu eles apanharem nele e darem uma caldeirada. Há 60 dias que estava desaparecido. E ela não sabia que ele estava morto, não, devia estar numa cave, a comer sandes de leitão. Como é que ela não sabia que estava morto? Claro que sabia, caralho. Foda-se. Instâncias superiores, os advogados de João, Edi e Fábio alegaram que a sentença fora excessiva e questionaram a apreciação de algumas provas, tentando semear a dúvida. A defesa de Catarina também recorreu, buscando talvez a reduzir a pena ou limpar o nome dela no envolvimento. Por outro lado, o Ministério Público recorreu numa questão específica. Discordava que Catarina Belo tivesse escapado do julgamento por homicídio, querendo que ela também respondesse por esse crime. Esses recursos foram analisados pelo Tribunal da Relação de Lisboa em 2022 e em abril de 2022 a Relação de Lisboa confirmou praticamente toda a decisão da primeira instância. Os desembargadores rejeitaram os argumentos das defesas e mantiveram as penas de 23 anos de prisão para João Luíso, Edi Barreiros e Fábio Martins, considerando-as adequadas e proporcionais à gravidade dos factos. Mantiveram igualmente a condenação de Catarina Belo a 4 anos e 6 meses pelo roubo. No entanto, acederam ao recurso do Ministério Público quanto a esse ponto. Determinaram que Catarina deveria ser julgada também pelos crimes de homicídio por entenderem que havia matéria que justificava essa apreciação. Em termos práticos, isso significou que Catarina teve que enfrentar um novo julgamento parcial para avaliar se ela tivera ou não participação na morte. Esse novo capítulo ocorreu no final de 2022, após reanalisar provas e ouvir novamente Catarina, o tribunal decidiu absolvê-la do crime de homicídio por falta de provas inequívocas do seu envolvimento direto. A juíza salientou que persistiram dúvidas razoáveis sobre ela ter conhecimento do plano mortal. E então, aplicando o Para de pôr essa moça aí, pá! Porra! princípio indúbio para o réu, portanto, na dúvida a favor do réu,
o tribunal libertou-a da acusação de homicídio. Sim, Catarina Sanches Belo terminou condenada apenas pelo roubo, com uma pena de 4 anos e meio, sensivelmente confirmada, pena que já estava então a cumprir. Para os restantes familiares de Mota Júnior, sobretudo para a sua mãe, essa decisão foi difícil de aceitar. A dona Filomena acreditava que Catarina fora a peça-chave no engodo do filho, mas legalmente a questão ficou encerrada. Em resumo, no final de 2022, o processo judicial do caso Mota Júnior chegou ao fim. 3 culpados condenados a longas penas de prisão por terem então raptado, roubado e assassinado, e uma arguida... Oh, ano, já saiu de certeza. Já ela está nas ruas. Ela já saiu. Mano, isso foi em 2020. Já estava a ser cumprido. Mesmo que em 2021, está a ser 2025. Já ela saiu e tem OnlyFans. Se teve bom comportamento, já ela saiu de certeza. Condenada a alguns anos de cadeia por participação no roubo. Passados alguns anos deste crime, os envolvidos cumprem as suas penas e o caso Mota Júnior permanece vivo na memória do público. Entre os fãs de Mota Júnior e a comunidade, o sentimento predominante foi de tristeza e revolta. Milhares de pessoas acompanharam cada novidade do caso através das redes sociais e da imprensa. Quando as condenações foram anunciadas, houve um certo alívio coletivo por ver alguma justiça ser feita, mas também acenderam discussões sobre questões maiores, a violência nos subúrbios, a facilidade com que a inveja... Foda-se, vocês são fodidos, cara. Quem é que pôs essa merda, caralho? Foda-se. Filhas da puta, mano. Pode escalar para um crime e os riscos de ostentar riqueza num contexto... Obrigado pelos 10 meses, meu puto. ...socioeconómico onde muitos têm pouco. O caso de Mota Júnior serviu de alerta para vários jovens artistas que exibem joias e dinheiro online, lembrando que isso pode atrair perigos reais. Uma questão que foi frequentemente levantada neste caso foi: porquê matar se o objetivo principal era só roubar? Terá o grupo assassinado Mota Júnior friamente apenas para não deixar testemunhas? Ou a situação saiu do controle, com David a resistir mais do que o esperado pelos agressores e eles espancaram-no com mais força do que o planeado? Os condenados não confessaram, então detalhes exatos do momento do crime permanecem obscuros. Os indícios sugerem que houve premeditação suficiente para levar a arma... Acredito bem. Como é que estes gajos ainda não... Ninguém os limpou na prisão? Estes gajos quando saírem ainda devem ter a vida negra, mano. E um plano de fuga que indica que já estavam preparados para a possibilidade daquilo acontecer. Ainda assim, sem depoimentos diretos dos autores, o exato grau de intenção homicida é algo que só eles saberiam. De qualquer modo, o tribunal considerou que sim, que foi uma atuação dolosa com a intenção de tirar a vida. Vão lançar o vídeo do Galeno hoje? No dia que joga a seleção. Boa. Bem jogado. A Liga Knockout está sempre a escolher boas datas. Foda-se. Caburros do caralho. Dada a violência empregada e o modo como abandonaram a vítima sem socorro. Hoje o legado de Mota Júnior vive através da sua música e da memória de fãs. As suas músicas continuam a ser ouvidas, carregando um tom agridoce pelo talento que representam e pela história achas com touro? Estás maluco? Trágica associada. Em São Marcos, a sua terra natal, há quem pinte murais e escreva RIP Mota Júnior nas paredes, homenageando o jovem que saiu do bairro para brilhar e cuja luz foi cruelmente apagada. O caso Mota Júnior ficará, sem dúvida, marcado na história recente do crime em Portugal. Uma lembrança dolorosa. Também não se escreve criado em Chelas, em vez de nas Chelas? De que a realidade pode ser tão ou mais sombria do que as rimas do rap sobre a vida no bairro.
E este foi o caso de hoje. Se ficou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário para eu saber que ficaram comigo até ao final. Se não são inscritos, convido-os a inscrever-se e a ativar também todas as notificações para não perder mais casos reais, criminais, misteriosos e estranhos como este. Eu fico por... Muito fixe, pá. Gostei do canal da senhora. Olha lá, também é um canal que vamos a começar a acompanhar. Você curto bué de ver esta merda. Um brasileiro que faz estes vídeos e antes estava sempre a ver. Olha a quantidade de vídeos de crimes que ela tem para a gente papar este canalzinho todo. Olha, toma-te. Olha o canalzinho que eu fui encontrar. Vamos embora. Olha. Foda-se. A senhora está no ativo, caralho. Mano. Foda-se. 294 vídeos. Puta que pariu, mano. Muito fixe, pá, olha. Parabéns aqui à senhora. Bom vídeo, sim senhor. Mudava aqui algumas coisas na edição, mas nada mal. Não. Podes ir ver, mano. Não vou ver agora, vou bazar. Logo vejo mais tarde. Beijinhos, meus caros amigos, e até à próxima React. Os que querem falar mal de mim, é porque também queriam ser assim.